Irmãos e irmãs, bem-vindo, bem-vinda a esse momento teológico. Estamos estudando a lição da nossa revista de escola dominical, a lição de número 10, que tem por título Igreja Restauradora. Como já fizemos a leitura do texto, o texto base é 2 Coríntios, capítulo 2, do verso 5 até o verso 11, lemos até o verso 8. É preciso dizer a você que eu não vou me deter sobre a questão da disciplina. Mas também é importante dizer que a disciplina ela é parte integrante da vida cotidiana da igreja. A disciplina é uma das 3 marcas que mostram que uma igreja é verdadeira. A primeira marca é a pregação genuína e verdadeira do Evangelho. A segunda marca é a ministração dos sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia. E a terceira marca é a disciplina. A lição de número 4 da nossa revista tratou sobre esse tema, a igreja disciplinada ou igreja disciplinadora. Mas para que possamos caminhar nessa lição de número 10, é preciso dizer a você que o verso 5 e o verso 6, Paulo fala sobre disciplina. E algumas coisas importantes para você registrar e anotar aí. Primeiro, que o pecado, ele é um mal universal. E que esse pecado, que é um mal universal, ele se aloja dentro da comunidade de fé. E quando alguém comete um pecado, um erro, ele afeta a pessoas ou afeta a comunidade. É isso que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer primeiro que afeta a liderança. Ele diz assim, ora, se alguém me causou tristeza, então ele vai se colocar. Então o pecado trouxe tristeza ao coração de Paulo. Ele se sentiu triste com o erro que aquele homem ou aquelas pessoas haviam cometido na igreja em Corinto. Ele estava triste pelo pecado. Ele estava triste pela atitude que aquela pessoa tomou, uma atitude pecaminosa. Mas ele vai dizer que o pecado não fez mal, não trouxe tristeza apenas a ele, mas também a todos. Porque ele vai dizer, se alguém trouxe tristeza, não fez apenas a mim. Ou seja, quando alguém erra, não apenas o pastor, a liderança ou a pessoa que errou vai ser afetada, vai sentir-se triste, mas toda a comunidade de fé. Porque nós somos comparados a um corpo com muitos membros. E quando um corpo com muitos membros, um dos membros adoece, todo o corpo adoece e, se não for cuidado, padece. Então Paulo está dizendo que a disciplina é importante porque afeta a toda a igreja. Afeta o faltoso, a liderança e a cada um dos membros da igreja são afetados pelo pecado. Por isso, a disciplina é importante, porque a disciplina visa o bem do faltoso, visa o bem da igreja, visa a glória de Deus. E ele vai dizer uma coisa importante também. No princípio de disciplinar, não apenas a liderança, não apenas o conselho, precisa ser de forma graciosa, é claro, mas ela precisa ser dura com o faltoso. A disciplina, a penalidade, ela precisa ser dada pelo conselho, mas apoiada pela igreja local. É isso que Paulo vai dizer no verso 6. Basta-lhe a punição pela maioria. Às vezes acontece do conselho, do pastor, disciplinar alguém e nem toda a igreja concordar com essa disciplina. Aqui Paulo vai dizer que a igreja precisa estar uníssona no reconhecimento do erro. O erro propriamente dito. O erro confirmado, julgado, administrado. A igreja precisa estar consciente de que precisa estar juntos na disciplina. Bom, o pecador foi disciplinado, ok? Passou por todo o processo. Um processo demorado, às vezes, um processo doloroso. A disciplina inicia no conselho, a sua liderança, e ela tem o apoio de toda a igreja.
Agora, aquele que foi disciplinado, que foi afastado da comunhão, dos seus afazeres, aquele homem ou aquela mulher está arrependido, arrependida. Aquele homem, aquela mulher passou por um processo de submissão à liderança, obedecendo e acatando a decisão da liderança quanto à sua vida dentro da membresia dessa comunidade de fé. A pessoa está arrependida. E arrependida, então, o arrependimento trouxe a essa pessoa tristeza. E essa pessoa agora está disposto a caminhar. Está disposto a reorganizar a sua vida e agora viver de forma gradual e de forma crescente, viver a glória e viver para a glória de Deus. O que Paulo diz a respeito de alguém que se arrependeu? O que Paulo afirma? Paulo vai dizer, vocês precisam perdoar o faltoso. É isso que Paulo vai dizer. A igreja precisa perdoar o faltoso e perdoando ele, vai então restaurar a esse que é faltoso. Lembre-se que a igreja precisa estar presente na disciplina do faltoso. Mas essa mesma igreja que estava presente na disciplina do faltoso é a igreja que precisa estar presente na restauração do mesmo. A igreja precisa estar disposta a perdoar, a restaurar aquele que cometeu o pecado. É isso que Paulo vai dizer no verso de número 7. Olha o que ele diz no verso 7. De modo que vocês devem fazer o quê? Perdoar e confortar, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. O final do verso 7 tem uma palavra, um termo. O termo é consumido. Esse termo, no original grego, ele era usado quando um exército, em uma batalha contra um outro exército, vencia esse exército e então aniquilava esse exército, destruía esse exército. Essa palavra também é usada quando um animal, como um leão, ele ataca a sua presa com um coelho e então com os seus dentes dilacera, rasga, mata aquele coelho. Então, quando alguém é consumido, alguém está sendo dilacerado, alguém está passando por um momento de profunda dor, alguém está sendo destruído. Paulo vai dizer que a pessoa arrependida, ela está sendo consumida pela tristeza. Paulo está afirmando que aquele homem estava sendo consumido por uma tristeza em excesso. Quando olho para a expressão consumido, eu sou conduzido ao Antigo Testamento, ao momento que o Davi viveu. Que momento é esse vivido por Davi? Davi havia pecado com Betseba, adulterado. E o fruto do seu adultério foi assassinato, porque ele bota Urias, esposo de Betseba, na linha de frente. Ele achava que ninguém havia visto. Ele achava que ninguém sabia. Mas o Deus que tudo vê, o Deus que tudo sabe, ele é aquele que prescruta mentes e corações, sabia o que estava acontecendo. E então ele revela esse fato a Natã, o profeta, e Natã vai até Davi. Então você conhece a história, ele conta uma ilustração. Depois dessa ilustração, Davi então reconhece os seus erros e então se arrepende. E aí ele compõe dois salmos, o Salmo 32 e o Salmo 51. No Salmo 32, de uma forma muito clara e direta, os versos iniciais, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, Davi vai dizer no verso 3, enquanto calei os meus pecados,
Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi está dizendo que o pecado consumia ele, que o pecado produzia nele uma tristeza tão profunda que os seus ossos, ele sentiu como se seus ossos estivessem envelhecidos. O pecado trazia a ele tamanha tristeza que ele gemia dia e noite. E ele reconhece que o seu estado de espírito, a sua tristeza era porque a mão do Senhor pesava sobre ele. E ele não tinha vigor, ele não tinha vontade de nada por causa do pecado. Mas no capítulo 51, ele, diante do reconhecimento do erro, ele vai dizer: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga a minha transgressão. E aí, então, ele, diante de tudo aquilo que ele está vivendo, ele vai dizer que ele vai pedir ao Senhor que purifique a ele, e ele então ficará limpo. E ele pede ao Senhor que esconda o rosto dos seus pecados. E ele pede ao Senhor que apague todas as suas iniquidades. E no verso de número 10, ele pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. E ele pede para que Deus não o repulse da sua presença, nem tire dele o seu Santo Espírito. E então, diante de tudo aquilo que ele estava vivendo, ele vai dizer por último, e vai pedir: Senhor, restitui a alegria da tua salvação. Então, aquele que está em pecado, aquele que reconhece o seu pecado, precisa do perdão, porque sem o perdão, ele não tem alegria, não tem gozo, não tem contentamento. É isso que Paulo está dizendo, que o pecador, contrito e arrependido, ele se encontra triste, e ele precisa do perdão. Ele obtém o perdão de Deus, mas não apenas o perdão de Deus, mas ele precisa obter o perdão da igreja. Nesse processo de tristeza profunda, em que o pecador contrito busca a restauração da alegria, o que a igreja pode fazer? Como a igreja pode ajudar aquele que está nessa situação? Como a igreja pode ajudá-lo? Perdoando. A igreja que perdoa é aquela igreja que consola. E a igreja consoladora é a igreja que então ela é uma fonte de bênção para a vida do pecador. O pecador que está arrependido, o membro da igreja que pecou está arrependido, então ele é restaurado à comunhão plena. Como a igreja pode aliviar o coração daquele que é arrependido? Perdoando. Restaurando ele ou ela à comunhão plena. Assim como Davi, que precisava do perdão, aquele que cometeu o erro e reconhece o seu erro, precisa do perdão. O perdão, ele é libertador. O perdão, ele cura a alma. O perdão traz alívio àquele que está com o peso da culpa sobre as suas costas. O perdão, ele lança no mar do esquecimento as atitudes erradas de alguém. O perdão, ele não olha para trás. O perdão sempre segue adiante, sempre pensa no novo. Perdoar não é esquecer totalmente do que alguém fez, mas perdoar é olhar para aquilo que causou dor no passado e não sentir dor diante daquilo. Então, nós precisamos perdoar. Perdoando, restaurar. E quando perdoamos e restauramos, nós tiramos o peso da vida desta pessoa arrependida. E como perdoadores,
nós nos tornamos confortadores. Aquele que perdoa se torna consolador e confortador. O que é confortar? Confortar é se colocar ao lado. Julgando? Não. Ajudando. Sendo suporte. Dizendo àquela pessoa que ela é importante. Dizendo àquela pessoa que ela é amada. Aquele que perdoa é aquele que se torna consolador e confortador. Aquele que perdoa, restaura, e restaurar é acolher como Cristo nos acolheu. É acolher como Cristo nos acolheu. A igreja que restaura, consola, conforta, a igreja que restaura, acolhe. Mas essa igreja restauradora também, ela tem uma outra importante função para trazer a alegria do pecador. Qual é? Amar. Olha o que Paulo diz no verso 8. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Paulo vai dizer, olha, se você de fato perdoou, se você de fato restaurou essa pessoa à comunhão, à santa comunhão, você deve amar. Amar como? Amar não apenas com palavras, não apenas dizer eu te amo, mas amar com atitudes concretas. Ou seja, você precisa verbalizar esse amor. E como você verbaliza esse amor? Com atos concretos. É isso que Paulo diz, olha, confirme esse amor, verbalize esse amor, diga que ama. Dizer que ama alguém é importantíssimo. Quando você diz que você ama alguém, você está trazendo a ele ou a ela um alento ao coração. Você está mexendo com as emoções. Mas, além de dizer que ama, você deve demonstrar o amor. Nesse caso, como que a igreja em Corinto poderia demonstrar esse amor de forma prática? Com as atitudes. E que atitudes seriam estas? Primeiro, restaurar de fato a comunhão daquela pessoa. Como? Entrosando ela de novo nos afazeres diários da igreja. Aproximando aquela pessoa dos outros irmãos. Acolhendo esse irmão em todos os trabalhos da igreja. Muitas vezes não é isso que acontece. Alguém erra e essa pessoa é afastada. Depois é reconduzida à comunhão. Mas muitas vezes essa pessoa é deixada de lado. Por exemplo, alguém que errou, reconheceu os seus erros e pregava. Muitas vezes o púlpito nunca mais é dado a essa pessoa. Aquela pessoa fazia parte do ministério de louvor, tocava, cantava, mas ela não é acolhida pelo ministério de louvor. Aquela pessoa, ela fazia parte de uma sociedade interna, foi líder de uma sociedade interna, mas os membros daquela comunidade, daquela sociedade interna, não conseguem mais trazer ela e confiar nessa pessoa de forma plena. Aquela pessoa muitas vezes era alguém que trazia bons estudos, era uma boa aconselhadora, mas muitas vezes a igreja deixa esta pessoa de lado. Uma igreja que ama, que restaura, que perdoa, que é suporte, é uma igreja que acolhe plenamente. Se ela se arrependeu, ela precisa ser acolhida em todos os momentos da igreja. Ela é nova, como se ela fosse nova criação. A comunidade de fé, ela precisa compreender e entender que uma vez
a pessoa disciplinada, ela agora precisa ser restaurada plenamente, é zerada a conta. Ela tem uma nova oportunidade, porque a disciplina, ela visa o bem do faltoso. Ela visa restaurar o pecador e não destruir o pecador. E no momento do arrependimento, é preciso amá-lo, é preciso recebê-lo como o pai da parábola do filho pródigo. Você lembra da parábola do filho pródigo? Eu prefiro dizer os filhos pródigos, porque os dois filhos estavam perdidos, tanto o mais novo quanto o mais velho estavam perdidos. O mais novo perde a sua herança, sai de casa, vai viver a vida. Mas o mais velho, mesmo em casa, estava longe do pai. O filho mais jovem se arrepende de tudo que ele fez. Ele retorna para o lar, retorna para casa. O pai o acolhe. O pai coloca um anel. O pai prepara uma festa. Mas quando o irmão mais velho chega, ele vê aquilo, não perdoando o irmão, se aproxima, repreende o pai, diz que não vai participar da festa, e o pai então diz: meu filho, ele diz para o mais velho: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos alegrássemos e regozijássemos, porque esse teu irmão que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado. A comunidade de fé, ela precisa ser como esse pai que recebe o arrependido, coloca um anel, dá uma festa, restitui a ele o patamar de filho. Nós precisamos restituir aquele que foi alcançado, que foi perdoado por Deus, que foi arrependido até a liderança, e então, depois de passar por um processo doloroso, triste no seu coração, ela precisa voltar, e então nós precisamos receber, não como um filho mais velho, mas nós precisamos receber como Jesus nos recebeu. Como o Pai nos recebeu, como nós temos agido, como o Pai perdoador, ou como o filho, o irmão mais velho, que não perdoou. Há um outro exemplo que enche o meu coração de alegria. Está no livro de Gênesis, é a história de Jacó e Esaú. Você lembra da história? Jacó roubou a bênção que era dirigida a Esaú. E então a mãe de Jacó fala para que Jacó fuja. E Jacó foge. E passa aproximadamente 20 anos. 20 anos desde a última vez que ele se veio. Agora então, depois de tanto tempo, depois de Jacó passar por muitos momentos, depois de Jacó ter o seu nome mudado para Israel, quando Jacó luta com Deus no Val de Jaboque, o capítulo 33 vai registrar de Gênesis um encontro entre Esaú e Jacó. O verso 1 diz: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia e Raquel e as duas servas. Por que ele faz isso? Porque Jacó não sabe como seria a reação do seu irmão mais velho. Ele não sabia como Esaú ia recebê-lo. Se ele ia matá-lo, porque o que ele fez foi grave. E ele então se prepara para o pior. Então, diz o verso 3, e ele mesmo, Jacó, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, e até aproximar-se de seu irmão. Então, o que é fabuloso é o que acontece logo em seguida no verso 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe
ao pescoço e o beijou e choraram. Esaú perdoa plenamente ao que o seu irmão fez. E o perdão é demonstrado por um ato de amor e de graça, quando ele se lança no pescoço e agarra e beija a Jacó, e então um choro de saudade e de alegria por rever o seu irmão acontece. Então eu quero te perguntar, o que você quer ser? Uma igreja restauradora, piedosa, perdoadora, amorosa? Ou você quer ser uma igreja impiedosa, que diante do erro, de forma sem piedade e impiedosa, você lança fora aquele que errou? Que nós sejamos uma igreja restauradora. É verdade, revitalizar é preciso. E revitalizar passa por perdoar, por amar, por seguir adiante. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Ele fortaleça o nosso coração.